Da aula de hoje, e isso a gente está falando das três relacionadas a essa, mais o processo de calcificação distrófica e a questão da pigmentação, que vai estar relacionado a distúrbios que vão acontecer durante esse reparo celular. Então percebam, pessoal, que a princípio, quando nós falamos, por exemplo, da regeneração, a única coisa que eu comentei com vocês foi o seguinte: as células vão sofrer mitose, elas vão se duplicar, vão proliferar e vão se diferenciar, para que, de fato, ela possa estar restabelecendo a homeostase tecidual. Só que, no meio tempo dessa tentativa de recuperação, dessa tentativa de regeneração, existem situações que podem estar levando a processos de distúrbios do crescimento e diferenciação celular. Então, nitidamente, quando a gente fala a respeito dessa situação, vamos imaginar que por mais que a célula, que o tecido, ele tenha capacidade de se regenerar, de estar, de fato, estabelecendo toda aquela homeostase, não necessariamente esse processo ele vai acontecer de maneira benéfica. Então, isso pode estar levando à formação de uma lesão pré-cancerígena, tá? Então, essa vai ser a nossa discussão. Como que vai ter o controle relacionado a essa diferenciação, né? E se esse controle ele não for bem feito, o que isso pode estar gerando, né? Qual tipo de distúrbio de fato vai estar acontecendo? E, consequentemente, nós vamos ter aspectos que são benignos e aspectos que acabam sendo malignos, né? Então, como decifrar, como descrever, definir, diferenciar essas duas situações? Então, a gente vai começar hoje, semana que vem a gente vai dar continuidade, e aí na terceira semana a gente fecha para poder estar falando de fato o que seria essa carcinogênese. E é interessante, pessoal, que a terceira, em que a gente vai estar falando de forma específica, vai ajudar muito vocês a entender todo aquele mecanismo de ação e de anatomia patológica do seminário de vocês, né? Então, justamente naquela dinâmica que vai estar acontecendo relacionado à evolução, uma progressão desse distúrbio relacionado à diferenciação celular. Certinho? Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, falando especificamente a respeito dessa parte inicial, o que leva ao distúrbio, né? O que leva a essa alteração naquele padrão mitótico? Então, primeira coisa que vale a pena a gente destacar seria exatamente o significado de proliferação e diferenciação celular. A princípio, pessoal, quando a gente fala a respeito desses dois fenômenos, acabam sendo duas situações que vão ser essenciais para os seres vivos. Porque, de certa forma, nós observamos que existem tecidos no nosso organismo que acabam apresentando uma certa especialidade. Seja, por exemplo, em termos de síntese e produção de determinadas substâncias, ou até mesmo funcional, né? Se a gente pegar, por exemplo, um músculo cardíaco, né, que vai estar ajudando no processo de contração. Então, isso, de certa forma, durante todo o desenvolvimento embrionário, acaba sendo um processo fundamental para que a gente tenha os tecidos neoformados, né? Então, os tecidos relacionados a funções específicas de cada um desses órgãos. Então, para a gente ter uma ideia, quando a gente fala a respeito da proliferação celular, vamos imaginar que é o fenômeno, né, vai ser o processo relacionado exatamente à formação das células, formação dos tecidos, que acabam, de certa forma, compondo, né, um indivíduo. Então, se a gente parar para pensar, em qualquer condição de um indivíduo normal, isso acaba sendo essencial. Então, pessoal, que se por acaso nós tivermos distúrbios de proliferação durante o desenvolvimento embrionário, né, se a gente lembrar um pouquinho daqueles conceitos lá em genética, nós observamos que alguns desses processos eles podem ser incompatíveis com a vida, né? Então, levar, de repente, nem o feto a se desenvolver, né? Então, aí, de certa forma, eu tenho toda aquela dinâmica inicial de proliferação para a formação dessas células e, durante a vida, essa mesma dinâmica de proliferação
ela vai estar relacionada a repor aquelas células que morreram por conta de algum tipo de atividade patológica, que foi aquilo que nós vimos, por exemplo, nas 2 aulas passadas. Tá? Agora, com relação ao fenômeno de diferenciação, vamos imaginar que depois que eu tenho essa proliferação celular, ou até mesmo durante o processo de proliferação, eu tenho induções químicas, induções moleculares do meio externo e do meio interno, que vão fazer com que essas células elas apresentem modificações morfológicas e funcionais. Ou seja, que elas possam estar adquirindo características específicas do tecido e que, de certa forma, possam estar realizando determinadas funções. Então, permite o desenvolvimento do organismo como um todo. Né? Então, até coloquei aqui, ó, inicialmente eu tenho o processo de proliferação celular, tá? Vamos considerar só essa primeira linha como algo normal, e depois da proliferação, ou até mesmo durante, aquilo que seria a capacidade de diferenciação. Aí, pessoal, como nós vimos, por exemplo, lá na dinâmica da regeneração, a gente sabe que existem células mesenquimais, né, que são totipotentes, que vão apresentar uma característica exatamente para que possa estar sofrendo esse processo de diferenciação. E aí, permitir, de fato, que eu tenha a composição do organismo propriamente dito. Ok? E aí, pessoal, vamos imaginar que, de certa forma, né, eu até cheguei a comentar com vocês, que toda essa dinâmica relacionada ao processo de proliferação e diferenciação, a gente sabe que existem situações, né, que a gente fala hormônios, né, ou fatores de crescimento, agentes, né, internos, agentes externos à célula que vão estar induzindo, de certa forma, esse processo. E por conta de eu ter vários fatores que podem estar influenciando esse processo de proliferação e diferenciação, muitas das vezes, durante esse processo, pode estar surgindo alguns transtornos, né? Que, de certa forma, o organismo acaba sendo capaz de estar controlando. Tá? Então, a gente vai voltar no assunto lá de biologia celular, relacionado a esse controle do ciclo celular, para a gente poder entender em que fase que esse processo ele pode estar acontecendo. Né? Então, vai surgir transtornos, né, no mecanismo que podem estar levando a uma correção ou simplesmente uma progressão. Então, continua a partir dessa indução feita de maneira errada. Então, se essa indução de proliferação foi feita de maneira equivocada, a gente tem a possibilidade do surgimento de um processo, né, de uma lesão pré-cancerosa. Né? Aí, pessoal, importante que para a gente, na área da saúde, né, na prática, né, da saúde, todos esses distúrbios, né, de proliferação e diferenciação, eles acabam sendo relativamente importantes. Né? A gente acaba observando, de certa forma, que isso acaba tendo uma frequência muito maior do que a gente imagina, tá? Só que pelo fato de eu ter um mecanismo altamente especializado para poder fazer esse controle, acaba sendo muitas das vezes imperceptível. Agora, a partir do momento que essa indução é muito maior do que a capacidade de correção, então isso pode estar levando a processos relativamente graves. Né? Então, percebam, eu tenho uma situação que seria de uma proliferação normal, aí depois que eu tenho a proliferação, essa diferenciação pode acontecer de uma maneira equivocada, né? Então, interpretando aí, ó, a partir dos fatores de vários tipos celulares, né? Que podem estar levando à modificação específica dessas células. E a gente sabe que esse distúrbio, muitas das vezes, ele vai iniciar numa tentativa de adaptação também. Não necessariamente lá na proliferação, mas algo que possa estar sendo induzido para uma adaptação que pode estar levando uma neoplasia, uma displasia, né? Como a gente discutiu quando a gente falou lá no início do semestre a respeito dessas adaptações celulares. Então, pessoal, só para a gente entender uma dinâmica, né, relacionada exatamente a esse processo,
Então, se a gente observa que existem fatores externos e internos que podem estar influenciando de forma negativa nesse processo de proliferação e diferenciação, então a gente imagina que para que tenha uma correção, eu tenho que ter um controle. Né? Então, esse controle, a gente vai estar observando que vai estar acontecendo diretamente no processo, né, no ciclo celular. Então, só para a gente relembrar, o ciclo celular, né, fase G1, né, aí fase G2, né, aquela intérfase, né, que vai estar relacionada justamente a essas fases, e todo o processo de mitose, para que eu tenha aquela dinâmica, né, relacionada a esse processo de diferenciação. Então, por conceito, por definição, esse ciclo celular ele vai estar relacionado a etapas, né, relativamente complexas, que inicialmente você tem um preparo celular, tanto em termos de produção de enzimas, produção de proteínas, observação, né, vamos dizer assim, transdução de sinais para mecanismos de proliferação, consequentemente levando a duplicação do seu material genético para que, de fato, eu tenha aquilo que seria uma divisão celular, tá? O que a gente observa, pessoal, que uma vez que você tenha induzido uma célula para que esse processo ele possa estar iniciando, eu não tenho uma situação de progressão automática, tá? Vamos imaginar que durante todo o ciclo celular, nós vamos observar pontos de checagem, pontos de restrição, né? Em que a gente pode identificar como se fosse uma espécie de uma blitz, né? Uma blitz, né? Para que você possa observar se aquela etapa anterior ela foi feita de maneira correta, se todas aquelas substâncias, aquelas situações, elas foram de fato sintetizadas de maneira adequada, para que de fato você possa dar continuidade ou até mesmo o bloqueio do ciclo. Então, é um processo dinâmico, né, de verificação para que esses fenômenos relacionados ao processo de diferenciação celular, de fato, proliferação, né, diferenciação, de fato, eles aconteceram de maneira correta. Tá? Então, ó, não vou detalhar muito, até porque a gente viu isso em biologia celular, mas vale a pena a gente relembrar aonde que a gente vai observar esse processo, mas só para a gente imaginar uma situação relacionada, por exemplo, à questão dos pontos de regulação, né? Eu tenho o principal momento de regulação na fase G1, né? Que seria exatamente na transição da G1 para S, tá? Então, vamos imaginar que aqui eu tenho o primeiro ponto de verificação, então, se ele passou, né, de certa forma, aí ele vai dar continuidade à fase S e à fase G2, tá? E o outro ponto de regulação vai estar relacionado exatamente aqui, ó, na fase G2 para a fase M, que vai ser exatamente você sair, né, da fase inicial de preparo para a célula, para que, de fato, inicie o processo de duplicação celular. Então, pessoal, aqui nessa fase, o que vai ser observado exatamente é situações que vão estar ligadas ao processo de duplicação, né? Então, eu tenho todo o processo de duplicação e aí esperando apenas um sinal que vai estar fazendo com que essa célula possa estar migrando para o processo de mitose, né? Então, aí, os dois pontos principais de checagem. A gente tem um ponto de checagem na fase M, né? Mas vamos imaginar que aqui, aqueles que acabam sendo os pontos principais vão estar relacionados a essa fase de preparação. Aí, pessoal, só lembrando, né, como nós vimos anteriormente, todo esse processo de regulação, vamos imaginar, eles vão estar, por exemplo, sendo comandados por fatores externos à célula, né, fatores extracelulares, né? E, ao mesmo tempo, existem sinais intracelulares que também acabam, de certa forma, promovendo uma certa verificação de instabilidade do material genético, né? Então, aí, existem situações em que esses reparos eles podem ser feitos, né, antes que, de fato, a célula passe por um processo de mitose, e outros que acabam sendo irreversíveis, que, teoricamente, deveriam, né, ou devem fazer com que a célula ela sofra um processo de
apoptose, né? Então, a morte celular. Então, de certa forma, fatores externos, fatores internos, que vão indicar essa instabilidade no processo de duplicação do material genético, para que possa estar ditando, né, o processo de progressão ou então dessa morte celular. Então, pessoal, por isso que aqui no gráfico, né, nesse infográfico aqui, mostra que essa fase de preparo acaba meio que comprometendo quase que todo o ciclo, né? Então, justamente porque aqui é feito um rigoroso controle para que esse processo de duplicação ele aconteça sem erro, tá? Então, ó, de forma específica, né, falando lá da fase G2, que acaba sendo justamente a transição para a fase da mitose, né? Então, se por acaso, durante essa fase G2, a duplicação ela não foi completa, ou de repente foi observado algum tipo de lesão, né? Então, vamos imaginar que aí esse seria o ponto-chave, né, para você poder observar a questão da integridade desse genoma. Então, pessoal, quando tem uma lesão, então existem toda uma cascata de sinalização dentro da célula, né? Aí a gente vai observar que existem genes específicos que vão transcrever proteínas específicas para que possa estar fazendo toda a dinâmica de controle desse processo. Então, uma dessas proteínas, que acaba sendo a principal, vai estar relacionado exatamente a P53. Então, a P53 vai ser uma dessas proteínas, né, que vão ser estimuladas, né, que vão estar parando o ciclo lá em G1 ou no G2 e, consequentemente, vai induzir o processo de apoptose. Então, pessoal, já é conhecido que a maioria dos distúrbios relacionados à formação de tumores, né, de células pré-cancerosas, pré-cancerígenas, está né, diretamente ligado à proteína P53. Não vou dizer para vocês que são todos, mas a maioria tem uma relação com ela. É uma proteína, é um complexo proteico importante, né? Então, se você tem de fato um alerta relacionado a uma duplicação feita de maneira inadequada ou qualquer tipo de lesão, eu tenho a indução gênica para a síntese da P53. Então, vamos imaginar que até mesmo esse processo de indução, ele pode ser comprometido. Então, se eu não tenho a P53, consequentemente, a gente não vai ter a checagem e isso pode estar levando, de fato, a um processo de apoptose, né? Então, ó, defeitos nesse sistema de checagem, instabilidade genômica, aí a formação de células cancerosas. Aí, pessoal, essa instabilidade, por exemplo, ela pode levar a ciclos sucessivos, fazer com que essa célula possa estar se duplicando de maneira desordenada. E, consequentemente, ela vai estar levando toda essa dinâmica de alteração para as próximas células, né? Então, você acaba criando uma bola de neve. Aí, a gente tem toda a dinâmica do aparecimento dos tumores. Ok? Pessoal, quando a gente tem toda a dinâmica, né, de proliferação, vamos imaginar que o organismo ele vai manter uma constância, né, com relação à composição dessas células. Então, uma vez que você tem a proliferação, a gente vai estar entrando na dinâmica de diferenciação, aí eu tenho fatores de crescimento que induzem essa diferenciação celular para que você possa estar mantendo aquilo que seria uma homeostase tecidual, né? Para que você conserve o número de células. Então, se a gente tem uma dinâmica, né, de 3 trilhões de células no nosso organismo, o nosso corpo, né, existe uma regulação, fatores de crescimento que vão estar sempre mantendo esse mesmo nível. Tá? Um exemplo clássico para isso, pessoal, é o que acontece durante uma infecção bacteriana. Tá? Quando você tem uma infecção bacteriana, que você tem uma infecção de maneira geral, viral, bacteriana, fúngica, enfim, qualquer uma delas, que você tem uma indução para a produção de grande quantidade de células de defesa, para aquele momento, para aquela situação, uma vez que esse agente etiológico ele tenha sido completamente eliminado, todo aquele excesso de célula
acaba sendo destruído. Tá? Outro exemplo, para que você possa manter, né, o número de células de acordo com a função. A gente chegou até a falar disso lá no início do semestre, quando nós falamos de adaptação. Uma pessoa que vive no nível do mar e acaba indo para uma região de altitude, que tem o ar rarefeito, o oxigênio reduzido. Então, isso vai fazer com que exista uma indução por um fator de crescimento, que é a eritropoetina, lá na medula óssea, para que, de fato, você aumente a síntese de hemácias. Então, para você controlar, de fato, aquilo que seria a quantidade, né, de células presentes no organismo. Então, você mantém o número, consequentemente, você conserva a função. Então, você mantém, de fato, todos aqueles níveis de homeostasia fisiológica, homeostasia funcional, né? Então, ó, a população de célula de um indivíduo, então, de certa forma, vai existir um controle tanto para a sobrevivência, em termos de multiplicação, como também para a morte celular, né? Então, aquelas células que, de fato, estão em excesso, que podem estar levando à apoptose. A própria regeneração fisiológica que nós vimos na aula passada, quando a gente fala, por exemplo, de troca de células de tecido epitelial, de células gastas, né? Então, eu tenho a morte dessas células superficiais e, consequentemente, a proliferação e diferenciação, para que possa estar mantendo uma integridade celular. Então, você controlar essa taxa de sobrevivência, de multiplicação, balancear exatamente o número de células. Então, ó, toda essa dinâmica de proliferação, de diferenciação, relacionado diretamente a sinais específicos liberados pelas células, né? Então, é aí que vai acabar mantendo toda aquela dinâmica dos níveis de homeostasia, de controle de proliferação e diferenciação celular. Ok? Pessoal, baseado exatamente nesse processo, isso que eu já venho discutindo com vocês, a taxa de divisão celular ela vai ser influenciada diretamente por substâncias. Pode ser hormônios, podem ser peptídeos, podem ser até mesmo algumas substâncias, né, celulares que vão, de fato, controlar a taxa de crescimento celular. Tá? Então, pessoal, a definição desses fatores de crescimento é exatamente substâncias produzidas por células que vão ter a capacidade de estimular ou inibir a multiplicação celular. Aí o que nós vamos perceber é o seguinte: essas substâncias que acabam sendo sintetizadas, elas podem ter uma célula-alvo ou um tecido-alvo. Então, por exemplo, a eritropoetina. Então, ela vai ter um tecido hematopoético para proliferação e diferenciação daquela estirpe mieloide e formar as hemácias, né? Então, a gente observa que, de fato, esses fatores de crescimento acabam sendo essenciais para a manutenção da população celular. Tá? Então, ó, a gente falou de um processo que pode estar dando errado, mas a gente observa que, de certa forma, se aquela regulação está ok, eu tenho outro fator que vai ser chave, que é o fator de crescimento. O que adianta eu ter uma célula que consegue controlar a sua duplicação, consegue duplicar o seu material genético, mas essa indução não está sendo feita de maneira correta? Se ela não está sendo feita, por exemplo, por um fator de crescimento específico. Ou, por exemplo, que falta esse fator de crescimento para que você possa atingir aquela manutenção de célula normal. Então, eu tenho outro fator que vai estar influenciando nesse processo. Não somente ligado aí à questão da P53, mas também fatores de crescimento que podem estar induzindo essa situação. Então, pessoal, existem processos que a gente fala, né, que estaria relacionado a fenômenos mieloproliferativos, ou seja, que vai estar induzido ao processo de diferenciação de células lá no tecido hematopoético,
que são controlados pela aplicação desses fatores de crescimento. Não sei se, de repente, alguém tem contato, né, vamos dizer assim, com a comunidade médica, né, de repente, um setor oncológico, que observa exatamente que alguns tratamentos são baseados, por exemplo, na aplicação desses fatores de crescimento. Para que você possa estimular a diferenciação, para que você possa estimular a proliferação. Né? Então, aí a gente observa a importância desses fatores de maneira geral. Tá? Então, ó, só para a gente ter uma ideia, né, aí a gente encerra essa primeira parte e volta para poder abrir a segunda. Então, ó, eu tenho alguns desses fatores de crescimento, tá? Para a gente, vamos imaginar que é mais ilustrativo, imaginar que eu tenho aqueles que acabam sendo sintetizados por um tipo específico de célula e que vão estar atuando em outros grupos, né? TGF-alfa, TGF-beta, IGF-1, IGF-2, então produzidos por um determinado tipo celular que acabam induzindo a proliferação de outro, né? Então, aquilo que eu falei, ó, os rins, eritropoetina, ação na medula, né? E aí a gente acaba observando várias situações. Às vezes, produzido pela própria célula para induzir a proliferação de células idênticas a ela. Então, como eu disse, alguns tratamentos. Beleza. Vamos lá, pessoal. Então, ó, como eu estava dizendo, né, quando a gente fala, então, a respeito dessa regulação, fatores de crescimento, importantíssimo para toda essa dinâmica. Então, nós vamos observar alguns desses fatores, tá? Então, de maneira ilustrativa, aqueles que vão ser produzidos por uma célula induzindo outras situações, né? Ou aqueles que acabam sendo produzidos pela célula e vai induzir a formação da mesma célula, né? Então, a gente acaba observando que esses fatores eles são essenciais para que possa estar controlando toda essa dinâmica, né, no processo de crescimento e diferenciação. Ok? Pessoal, outra característica relacionada, né, vamos dizer assim, a esse processo vai estar diretamente ligado à forma como, de fato, esse fator de crescimento ele vai estar atuando. Então, não é simplesmente ele ser produzido, né? Então, eu tenho todo um fenômeno relacionado, por exemplo, a essa dinâmica celular, né, de ação, ou até mesmo relacionado, por exemplo, a situações em que a gente observa toda aquela dinâmica de interação com a sua célula-alvo, né? Então, ó, de certa forma, inicialmente, para que a gente possa estar observando a ação desse sistema, né, desse processo de crescimento, esse fator de crescimento, ele tem que estar se ligando ao seu receptor celular. Então, o que nós vamos perceber, pessoal, é que para cada tipo de fator de crescimento, eu tenho um receptor específico, né? Então, para que, de fato, eu tenha um reconhecimento para cada tipo celular, para que esse sistema ele possa ser, de fato, induzido. Então, só para a gente ter uma ideia, uma vez que eu tenho o reconhecimento, né, desse fator de crescimento, ele vai estar ativando um sistema de sinalizadores secundários, né, onde eu tenho os transdutores de sinais, e aí esses sinais acabam sendo interpretados e transmitidos aí para o núcleo da célula. Então, pessoal, vamos imaginar que é como se fosse uma espécie de um recado. Então, o recado chegou na portaria, eu tenho lá o porteiro que recebeu o recado e vai levar lá para o chefe, né? Vai levar lá para o seu destinatário. Né? Então, vai chegar lá no núcleo e falar assim, ó, chegou esse recadinho aqui para você.
Então, esse recadinho é justamente para poder estimular a codificação de genes para que possam estar estimulando a célula a entrar no processo de ciclo celular, né? Então, que possam entrar em G1 e aí dar início a toda a dinâmica, né? Então, ó, percebam, receptores específicos para fatores de crescimento, aí eu tenho uma indução que seria de mensageiros secundários, que vai ser a partir da transdução desse sinal, e aí mandando essa mensagem por material genético, justamente para poder codificar genes específicos para poder estar fazendo com que toda essa dinâmica, né, de fato, ela possa acontecer. Então, pessoal, vamos imaginar que até mesmo a regulação desse processo, né, de interação com os fatores de crescimento, eles também dependem da expressão de determinados genes. Então, vamos imaginar que isso não vai estar relacionado somente ao fator. Então, eu tenho condições celulares para que, de fato, elas possam ser induzidas ou simplesmente não reconhecer esses sinais, né, relacionados, então, à indução promovida aí por esses fatores de crescimento. Então, a gente observa ó, que existem genes que vão ser responsáveis pela codificação dos fatores de crescimento e também de receptores nessas células. Então, percebam, eu tenho a célula produtora que pode ter uma falha na produção de crescimento, como eu posso ter uma falha na célula receptora que vai estar, de fato, lendo aquilo que seria esse sinal, né? Proteínas, por exemplo, envolvidas nessa cascata. Então, vamos imaginar que aqui, durante esse processo de transdução, de repente, esse complexo proteico ele não está completamente afiado, né? Vamos dizer assim. Então, toda aquela dinâmica de produção de sinais de mensageiros secundários, que seriam esses eventos intracelulares, eles simplesmente não acontecem, né? Então, você não vai desencadear todo aquele estímulo, né, promovido pelo receptor. E também, vamos imaginar que na terceira fase, que seria na questão da transcrição, então, que eu tenho produtos que vão estar regulando essa ativação, né, que vão permitir a entrada desse sinal do núcleo e também que vão estar induzindo a proliferação a partir desse processo. Então, percebam que é um processo multifatorial. A gente viu na regulação do ciclo, aí agora a gente está vendo na questão dos fatores de crescimento, que podem ser fenômenos envolvendo a célula produtora, fenômenos envolvendo a célula receptora. Aí a gente está falando de que seria codificação de receptor, codificação daqueles eventos intracelulares de transdução de sinais, ou simplesmente a questão da regulação daquilo que seria a transcrição de produtos dentro da célula. Então, pessoal, a questão da carcinogênese ela é muito mais complexa do que a gente imagina, porque cada tipo celular, a gente viu na tabela anterior, cada tipo celular ele vai ter um fator de crescimento. Então, por isso que fala, cada tipo de câncer, ele vai ter a sua particularidade. Ele vai ter o seu processo de indução, de correção, de fator de crescimento, de estímulo, né? Então, de certa forma, por isso que a gente tem protocolos específicos para tratamento de cada tipo de câncer. A gente pode observar uma certa similaridade no medicamento que é comum, ou até mesmo um processo de indução numa quimioterapia, numa radioterapia, mas, de fato, eu tenho as particularidades específicas justamente por conta desse padrão. Tanto porque P53 é comum para todo mundo, só que aí vai ter que induzir o processo de diferenciação. E aí eu tenho esses fatores de crescimento que, de fato, acabam sendo responsáveis, né, por todos esses fenômenos. Então, aí é importante, né, destacar a importância desses fatores de crescimento em todo esse processo aí de regulação desse controle e diferenciação. Ok? Pessoal, outra característica interessante seria que durante toda essa dinâmica, né, do sistema de regulação, a gente pode observar que se esse processo não acontecer de maneira ideal, né,
esse pode acontecer, né, de fato, aqueles distúrbios de proliferação e diferenciação. Mas a gente nunca deve imaginar que esse distúrbio ele vai ser sempre patológico. A gente pode observar que algumas dessas alterações celulares, elas podem não ser patológicas e podem ser facilmente revertidas, né? Então, por exemplo, a gente pode observar fenômenos que estão relacionados a esses distúrbios, exatamente relacionados lá ao processo de adaptação, em que você tem uma tumefação celular, em que você tem uma alteração, por exemplo, na taxa de divisão, e que você acaba alterando também esse processo de diferenciação. Por isso que eu falei lá com vocês, que muitas das vezes esse distúrbio de proliferação, de diferenciação, ele vai estar relacionado com aquelas etapas de adaptação. Porque inicialmente você tem uma mudança celular que pode ser reversível ou irreversível, né, no intuito de se tornar patológico ou não patológico. Tanto que lá eu mostrei para vocês, né, induções patológicas, não patológicas, fisiológicas. Então, justamente porque a gente sabe que esses fatores de crescimento, quando não induzem, né, de maneira correta, isso pode estar levando a um processo patológico. Então, 3 fenômenos, né, que a gente viu lá, que a gente volta a discutir aqui. Quando eu tenho uma alteração no volume celular, então, vamos imaginar que esse fator de crescimento, ele acabou induzindo muito mais do que o normal. Então, isso faz com que você aumente a atividade dentro da célula. Então, você faz com que aconteça uma síntese completamente anormal desses componentes que vão estimular o processo de síntese. Lembra que o fenômeno de hipertrofia é justamente o aumento do metabolismo. Então, você tem um fator de crescimento que vai induzir, de fato, a proliferação de grande quantidade dessas substâncias, que aí acaba levando a esse fenômeno de hipertrofia. E eu tenho também o contrário. Quando esse processo ele acaba diminuindo aquilo que seria, né, toda aquela dinâmica de indução ao processo de divisão. Então, vamos imaginar que o fenômeno de atuação desses fatores de crescimento acabam diminuindo, aí faz com que eu tenha o fenômeno de hipotrofia ou atrofia. Tá? Aí, pessoal, vamos imaginar que esse mesmo fator de crescimento ele vai estar alterando as taxas de divisão celular. Então, a princípio, isso vai fazer com que as células se multipliquem cada vez mais. Então, eu tenho um aumento de metabolismo com indução de multiplicação. Então, quando eu tenho aumento da quantidade de células, eu tenho um processo de hiperplasia. Agora, quando esse fenômeno ele acontece ao contrário, ou seja, esse fator de crescimento, a indução dele é muito menor do que o necessário, então a célula não consegue se proliferar de maneira correta, então eu tenho o processo de hipoplasia. E, por fim, a questão de alteração na diferenciação celular. Então, quando essas células, né, de um determinado tecido acabam tendo a modificação no seu estado de diferenciação, aí vai levar a um processo de metaplasia. Então, gente, aqueles mesmos conceitos que acabam sendo induzidos para uma adaptação celular, eles podem acontecer quando você tem um estímulo a partir de fatores de crescimento. Por isso que lá eu falei com vocês, pode ser patológico ou não patológico. Eu posso ter uma correção desse processo antes que isso se torne algo patológico. Como eu posso observar uma progressão desse processo e aí levar a uma dinâmica, né, que seria de uma displasia, de uma neoplasia. A gente tem esses fenômenos aí acontecendo, né, para que, de fato, eu possa observar que esses distúrbios de proliferação e diferenciação podem ser induzidos também por esses fatores de crescimento. Ok? Pessoal, importante que dentro desses fatores, vamos imaginar
que, de certa forma, ao mesmo tempo que ela vai aumentar toda a atividade celular, a gente vai observar que vão ter dois fenômenos que vão estar acontecendo que a gente classifica como patológico. Quando eu tenho proliferação celular, mas eu tenho perda de diferenciação, aí eu defino como displasia. Agora, quando eu tenho uma proliferação celular completamente autônoma, sem controle, e acompanha também a perda ou redução da diferenciação, aí eu defino como uma neoplasia. Então, ó, vimos lá processos, fenômenos que podem ser não patológicos. Agora, quando eu tenho proliferação celular e tenho redução da perda da diferenciação, displasia. Agora, quando eu tenho uma proliferação autônoma, completamente desregulada, que vai acompanhar a perda ou a redução da diferenciação, neoplasia. Percebam, pessoal, que o conceito de displasia e neoplasia, a diferença entre elas vai ser com relação à proliferação, né? Porque na displasia, essa proliferação, ela ainda é, de certa forma, regulada. Agora, na neoplasia, eu tenho uma proliferação completamente desregulada. Então, pessoal, que existe aí uma tendência de estar unificando os dois conceitos. Acabar com o nome displasia e colocar apenas como neoplasia, que aí vai ser proliferação celular acompanhada de redução na diferenciação. Aí você engloba as duas situações. Aí eu tenho essas neoplasias benignas ou malignas, né? Então, essa é a tendência, né? Não que isso vá acontecer. A gente já observa que alguns diagnósticos patológicos, eles já vêm diretamente com a nomenclatura de neoplasia. E outros que ainda trabalham com essa diferenciação. Então, eu tenho uma tendência de unificação. Justamente porque a diferença entre eles é mínima. Na displasia, eu ainda tenho o controle da proliferação, enquanto que a neoplasia é completamente descontrolada. Então, aí leva a processos que podem ser considerados patológicos. Ok? Então, pessoal, vamos falar de maneira específica do processo de displasia. Tá? Então, percebam exatamente essa situação. Eu tenho uma situação normal em que eu tenho um fenômeno de hiperplasia, ou seja, lembra que a hiperplasia é simplesmente você proliferar a célula, mas ela ainda tem capacidade de estar se diferenciando. Agora, na dinâmica da displasia, vai ter proliferação, só que não vai ter a diferenciação. Então, ó, percebam que aqui, ó, a displasia e a hiperplasia aconteceram na mesma taxa de crescimento. O que vai alterar vai ser exatamente aquela dinâmica relacionada à diferenciação. Então, pessoal, consequentemente, se eu tenho baixa diferenciação, eu comprometo a função. Porque o que determina a função da célula é exatamente a sua taxa de diferenciação, né? Então, ela é correspondente, de fato, à função que aquela célula vai estar realizando. Então, ó, só para a gente ter uma ideia de definição, ó, condição adquirida, que vai ter, ó, alteração de proliferação e diferenciação, né? Então, vai ter, ó, redução ou perda da diferenciação das células afetadas. Então, uma situação normal, um processo de adaptação e aquilo que vai estar gerando aquilo que seria um processo patológico, né? Ou, de repente, não patológico. Por quê, pessoal? Isso aqui, de certa forma, a gente observa que pode ser reversível, tá? Já que você tem um controle de proliferação ainda. Aí, pessoal, o que a gente mais observa com relação à displasia é exatamente com relação às células epiteliais, né? Então, é aí que você tem toda a dinâmica de proliferação dessas células e que, de certa forma, elas acabam apresentando, né, vamos dizer assim, uma arquitetura, né, vamos dizer assim, um processo meio que diferenciado. Então, a gente fala que acaba gerando atipias celulares, tá? Então, quando você escutar essa nomenclatura, atipias celulares,
né? Então, essas atipias são células atípicas, né? Células que acabam sendo diferentes daquelas que acabam sendo consideradas normais. Ok? Então, ó, só para a gente observar aqui, ó, uma displasia cervical, tá? Então, ó, percebam aqui células relacionadas aí ao exame de Papa Nicolau. Então, ó, células normais, poliédricas com núcleo picnótico, né? Então, eu considero uma condição normal. Aí, pessoal, percebam, olha como que está mudando o padrão, né, relacionado exatamente a essas células. Então, ó, a gente começa a observar desde displasias leves até displasias graves. Então, percebam, ó, a primeira situação que nós observamos seria exatamente uma mudança do núcleo, né? Então, esse núcleo ele acaba aumentando de tamanho. E aí, consequentemente, você acaba diminuindo o tamanho celular. É como se, por exemplo, essa célula ela vai se proliferar, mas ela não sabe que rumo que ela tem que tomar. Ela não sabe o que ela tem que fazer, né? Vamos imaginar, por exemplo, que ela precisa ser guiada, ela precisa ser orientada para que essa diferenciação de fato ela aconteça. Então, ó, percebam aqui, pessoal, eu tenho uma condição de proliferação relativamente normal. O que vai estar acontecendo de modificação vai ser justamente essa diferenciação que não vai acontecer de maneira correta. Né? Então, aí, eu tenho esse fenômeno de displasia. Ok? Uma outra situação, né, que nós observamos de displasia vai estar relacionado, por exemplo, à questão das mucosas, né? Aí a gente fala de mucosa do útero, do brônquio, né, da questão da zona gástrica, né, que, de certa forma, acaba levando ao desenvolvimento de câncer, tá? Porque, pessoal, a gente não sabe até que ponto que esse comprometimento de diferenciação ele vai estar afetando aquilo que seria, né, os fenômenos relacionados a essas funções celulares. Muitas das vezes, quando você tem um processo de displasia completamente desregulada, nós vamos perceber a tentativa do organismo de estar mudando isso de maneira rápida, né? Já que você teve a formação exatamente de um tecido que não é funcional. Só que lembrando, né, não necessariamente esse fenômeno de displasia ele vai estar relacionado ao desenvolvimento de um câncer. Como eu disse para vocês, ele simplesmente ele pode estar regredindo, tá? Pode estar parando naquela situação. Então, tanto que existem tratamentos, né? Vamos pegar, por exemplo, a situação, por exemplo, se a gente está falando aqui de mucosa, pegar, por exemplo, do colo uterino, que você pode estar fazendo um tratamento, né, a partir de um tratamento, por exemplo, com aquecendo, né, fazendo o crio, que seria o congelamento, né, então que você mata, você destrói esse tecido que sofreu a displasia para que você possa tentar restabelecer uma característica normal. Então, ó, ele pode estacionar, aí tem tratamento, pode regredir, então ele sozinho acaba sofrendo apoptose, ou eu tenho uma terceira possibilidade, que infelizmente seria o desenvolvimento de câncer, né? Então aí são as três vertentes, né? Os três direcionamentos aí relacionados a um processo de displasia. Ok? Só para a gente ter uma ideia, ó, alguns fenômenos de displasia que podem acontecer, tá? Então, ó, imaginar um alvéolo normal. Então, aí quando eu tenho, por exemplo, algumas situações, né, que vai estar levando à displasia broncopulmonar. Então, percebam que esses alvéolos eles podem perder a elasticidade, né? Então, aí pode estar levando a processos aí de dificuldades respiratórias. Aí, ó, eu tenho um fenômeno relacionado aí ao colo uterino, né? Então, ó, numa condição normal, percebam a característica celular. Então, ó, uma proliferação que a gente fala que seria uma lesão de baixo grau, aí isso pode estar progredindo para uma lesão de alto grau e também para um câncer de colo uterino. Percebam, pessoal, a setinha que está indicando aqui, ó, percebam que ela pode ir como pode voltar. Então, aquilo que eu falei com vocês, eu posso ter
uma regressão. Mas a partir do momento que isso progride para um câncer, aí percebam que ele vai ser irreversível, né? Então, de certa forma, essa irreversão vai ser relacionada aos tratamentos específicos para o câncer, né? Por mais que a taxa de reversibilidade de uma lesão de alto grau ela seja pequena, ela pode acontecer. E muito mais nessas lesões de baixo grau, né? Que aí leva no processo de normalidade, tá? Então, a gente observa nesses fenômenos, de fato, acontecendo. Ok? Uma característica, pessoal, importante com relação à displasia, que foi até aquilo que a gente viu lá naquela foto, né? Mostrando os estágios. Seria exatamente isso aqui, ó. A cariomegalia, que seria, de fato, o aumento do núcleo da célula. Esse aumento do núcleo da célula, ele vai ser consequente exatamente da mudança de teor, né, da característica do DNA. Então, aí a gente tem aquela dinâmica da poliploidia, né, que seria conjunto de cromossomos homólogos, ou até mesmo a neuploidia, né, que seria exatamente ali aquela alteração ou diminuição de um dos cromossomos. Então, são fenômenos que vão acontecer lá durante o processo lá de mitose, né, principalmente quando a gente fala com relação, né, a essa duplicação do material genético, que pode estar levando ao aparecimento exatamente dessa cariomegalia, né? Então, por alteração nas características do material genético, né? Então, ó, o que a gente percebe aqui é uma foto do colo uterino, tá? Por que eu coloco colo uterino? Porque acaba sendo o que a gente mais tem material para poder estar definindo esses fenômenos de distúrbio de crescimento e diferenciação. Tá, pessoal? Justamente porque é um tipo de material, dentre todos, que acaba tendo uma certa facilidade para a coleta. Porque a gente sabe que o Papa Nicolau é feito de maneira preventiva, né? Diferente das outras situações que muitas das vezes você só descobre quando ele está no estágio já avançado, né? Então, por isso que uma grande parte, até mesmo dos atlas de patologia, eles vão ter o colo uterino como, vamos dizer assim, uma base para poder estar ajudando a diferenciar esses fenômenos. Graças ao Papa Nicolau, né? Então, ele que acabou, né, meio que fazendo com que todas esses atlas, né, pudessem ser desenvolvidos e a gente poder entender essas mudanças celulares, né? Então, de certa forma, aí só para poder ilustrar para vocês, então toda essa cariomegalia, o aumento, o crescimento do núcleo mais do que o usual, justamente por conta das alterações no teor de DNA. Então, presenças de cromatinas gigantes, presença de cromatinas de certa forma análogas, né? Anômalas, melhor dizendo. Aí, ó, só para a gente ter uma ideia, existe um exame, né? As meninas aí de repente vão entender, né, um pouco melhor a respeito disso, que seria a coloscopia. Que seria como você estivesse colocando uma espécie de uma lupa, um microscópio, para poder estar visualizando aquilo que seria a característica do colo uterino. Então, pessoal, dependendo do grau de evolução desses processos de displasia, o próprio ginecologista ele consegue observar algumas mudanças na característica do tecido do colo do útero. De repente, um processo inflamatório ou até mesmo uma mudança na coloração, no fenômeno em que você tem exatamente um aspecto apático, né, pálido, então que vai estar caracterizando exatamente o processo de displasia, né? Então, a gente tem esses fenômenos relacionados à definição desse processo. Ok? Agora, levando um pouquinho, né, outros exemplos da questão da displasia, né? Então, ele pode ser empregado aí para outros fenômenos patológicos que não necessariamente vão estar relacionados ao câncer, né? Que seriam defeitos de má formação, aí que vai comprometer, né? E vamos imaginar que ele não progride, não regride, ele para naquela situação. Então, ó, aqui, por exemplo, nos rins, levando a defeitos aí de malformação, né?
aí acaba mudando, né, toda a dinâmica da arquitetura dos rins, que pode estar comprometendo a função renal. E eu tenho aqui, ó, por exemplo, que é o cotidiano de vocês aí, imaginar um processo de displasia óssea, né? Que aí você muda completamente a arquitetura do tecido ósseo e aí faz com que aconteça, né? Por exemplo, o desenvolvimento aí dos dentes, né? Relacionados de uma maneira completamente errada, né? Então aí levando a justamente esse tipo de formação. Então, só para a gente entender que pode ser utilizado para definição de fenômenos relacionados a defeitos malformativos. Ok? E aí, pessoal, para a gente poder imaginar, de certa forma, esse processo de displasia, né? Então, eles vão estar levando a alguns fenômenos não patológicos, mas também pode estar levando aí a condições, né, de lesões relativamente graves e que podem ser classificadas como condições pré-cancerosas. Então, se a gente está falando de um processo que muda as características morfológicas das células, então, consequentemente, isso vai estar fazendo com que você tenha uma maior probabilidade de estar desenvolvendo um processo de câncer. Só, pessoal, que a formação dessa lesão ela é completamente relacionada a um processo probabilístico, né? A estatístico. Então, você não sabe exatamente quando e por quanto tempo que vai estar o seu desenvolvimento. Por isso que muitas das vezes, se não for a partir de métodos preventivos, as pessoas acabam achando essas lesões cancerígenas numa dinâmica um pouco mais evoluída, né? Então, é por isso que existem algumas situações preventivas que, por exemplo, o teste para câncer de próstata, a questão do colo uterino, né? Para pessoas que já têm predisposição, como no caso de fumantes, para poder estar avaliando uma característica do aparelho respiratório, ou aquelas que têm, por exemplo, a presença de úlceras constante, né? Até mesmo presença de sangue nas fezes. Avaliar a questão da mucosa do aparelho gastrointestinal. Então, para que você possa estar prevenindo e buscando situações que vão estar na fase inicial, né? Então, aí a gente observa nessa situação. E como eu disse, tá, pessoal? Aquilo que eu até mostrei na figurinha do câncer de colo de útero. A gente observa que nem sempre a definição de uma lesão pré-cancerosa significa que ela vai estar virando um tumor maligno, né? O que a gente observa é que quanto mais desenvolvido estiver exatamente essa alteração, essa lesão, maior vai ser a probabilidade de estar gerando um câncer, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso pode ter uma regressão. Então, como eu disse, é um processo multifatorial, que pode estar contribuindo ou não para que esse fenômeno, de fato, ele possa aparecer. Tá? Então, ó, de certa forma, essas lesões pré-cancerosas, né, então podem ser conhecidas aí como processos de displasia. Como eu disse para vocês, ó, colo do útero, mucosa gastrointestinal e o epitélio, né, respiratório, né, acabam sendo locais relacionados a fenômenos conhecidos, né? Então é interessante que na avaliação clínica desses locais é importante que a gente possa estar estabelecendo a intensidade do processo, para que de fato a gente possa perceber quando que isso vai estar ou não evoluindo para um processo de lesão de alto ou baixo grau. Tá? Então, aí, por isso que a gente tem, né, os fenômenos de avaliação para poder estar acompanhando toda essa dinâmica. Ok? Então, pessoal, na semana que vem, a gente volta para poder estar falando de outro distúrbio relacionado à proliferação, que vai ser exatamente a dinâmica das neoplasias. Certinho? Então, ó, vai fechar aqui, vou abrir outra sala para que a gente possa estar conversando aí a respeito das dúvidas de vocês. Tá bom?